Shalom, queridos, graça e paz. Mais uma vez juntos, aqui novamente no nosso canal, Toda a Bíblia. O único canal disponível hoje para você estudar toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. E isto tudo em um ano. É um método que você não sacrifica, o seu tempo, você precisa apenas dispor de, no máximo, 20, 25, 30 minutos. A média é de 20 minutos, 22, 25. Esse é o tempo que você gasta por dia para poder, no final de um ano, você ter estudado toda a palavra de Deus. Então, queridos, não perca esta oportunidade. Divulgue para outras pessoas, para que elas também sejam tremendamente abençoadas. Se inscreva aqui em nosso canal, tá? Marque o sininho aí para você receber as notificações, porque todos os dias, sem faltar, tem sempre um vídeo novo, com um novo texto, uma nova leitura. E dessa forma, você vai se renovando a cada dia. Poderia passar aqui o dia inteiro lendo, estudando para você, mas seria uma coisa maçante, cansativa, e esse não é o nosso propósito. O objetivo é que a leitura e o estudo da palavra seja algo gratificante, seja algo prazeroso, seja algo que faça parte da sua vida, neste ano e nos próximos anos. Amém, querido? Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo mal e te dê um dia de vitória, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Vamos dar início aos estudos deste dia, que é o 66º dia de estudos da Palavra de Deus, portanto, dia 5 de agosto de 2018. E a leitura está aí no livro, que eu te convido para abrir a sua Bíblia, de 2 Coríntios, capítulo 5, que diz assim a Palavra do Senhor. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, aqui Paulo está chamando o nosso corpo físico, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se, todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida, que é a vida eterna, ou seja, a imortalidade. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Paulo coloca aqui o aspecto de que o ser humano, criado por Deus, depois do pecado, ele morrerá, porque o salário do pecado é a morte. Então, quando se morre, esse corpo físico se desfaz. E ele faz uma comparação
que salvos em Cristo, nós ganhamos um outro corpo. Agora um corpo espiritual. E você vai ver bem isso quando nós estivermos estudando e lendo o livro de Tessalonicenses, falando sobre o arrebatamento. Já falamos um pouco sobre lá em 1 Coríntios, e aqui Paulo volta a lembrar aos coríntios tudo isso novamente, e lembra você também que está me ouvindo. Ele prossegue no versículo 9. Pois que muito desejamos também, quer ausentes ou presentes, ser-lhe agradáveis, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal, né? E aqui Paulo falando já após o arrebatamento, né? A visão que ele teve, que nós vamos ter que comparecer ao tribunal de Cristo, não mais para ser salvos, porque só comparecerão ao tribunal aqueles que já foram salvos e arrebatados. Mas agora, pelo que foi feito aqui na terra, os dias que nós passamos aqui, o que foi feito de bom ou de mal, vamos prestar contas. Verso 11. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. E espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Não nos recomendamos outra vez a vós, mas damo-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu. E assim, que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Isso porque, ele já ressuscitou. Assim como nós, haveremos de morrer um dia e haveremos de ressuscitar um dia. Todos nós. Verso 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Mais uma vez, Paulo fala nesse texto que se alguém está em Cristo, ele não pode ser a mesma criatura anterior. Traduzindo para você entender, se você tinha determinados vícios, quando Cristo entra na sua vida é transformada. Se roubava, não roube mais. Se xingava, não xingue mais. Se tinha inveja, não tenha mais. Porque Cristo transforma as nossas vidas. Isso é o que diz a palavra. Verso 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis. Quando ele diz reconcilieis com Deus, nosso Senhor, aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos
justiça de Deus. Né? Então, queridos, esse capítulo, né, de 2 Coríntios 5, Paulo reforça o que ele já havia dito lá em 1 Coríntios, com novas palavras, novos significados, mostrando que ninguém pode receber a Cristo e continuar da mesma maneira. Ninguém pode aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e não mudar de vida. Ninguém pode ter Jesus Cristo na sua vida e ser a mesma pessoa. Ela será sempre uma pessoa melhor. Ela será sempre uma pessoa diferente. Porque esta diferença, ela precisa ser objeto de observação por outras pessoas. E esta diferença vai traduzir na presença de Cristo na sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus abençoe. Fica ligado. Vem aí a segunda leitura. Maravilha, a segunda leitura desse dia está aí na tua Bíblia, no livro de 2 Reis, no capítulo 18, falando aí do reinado de Ezequias, reinando sobre Judá. Olha o que diz a palavra do Senhor. E no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Quando começou a reinar, tinha 25 anos de idade. E reinou em Jerusalém durante 29 anos, e o nome de sua mãe era Abi, filha de Zacarias. Ele fez o que era reto diante dos olhos do Senhor, conforme a todas as coisas que tinha feito Davi, seu pai. Tirou ele os lugares altos, e quebrou as imagens e destruiu os bosques. E quebrou em pedaços a serpente de bronze que Moisés tinha feito, porque até então lhe queimavam incenso os filhos de Israel, e lhe queimavam incenso, e lhe chamaram pelo nome de Neustã. Neustã, querido, significa um pedaço de cobre. Originalmente, a serpente de bronze, que foi levantada, né, através de Moisés por Deus como um símbolo da redenção futura no Calvário, mas de tão inclinado que o povo estava no coração, essa serpente de bronze, ela se tornou alvo de idolatria. E dessa forma, o Espírito Santo de Deus, né, registra na sua palavra que Ezequias foi movido para destruir este símbolo que Deus mandou fazer com um objetivo, mas transformado em outro objetivo, né? Então é importante que nós conheçamos para não sermos, né, enganados. Até hoje existe no mesmo lugar, né, uma réplica desta serpente de bronze para marcar o lugar onde existia a original. Ezequias fez isso pela história do ano 710 a.C., né? Então, ela ainda prevaleceu lá por mais ou menos 400 anos antes de ser destruída. Verso 5. No Senhor Deus de Israel, após a sua esperança, sendo assim, nem depois nem antes dele houve outro semelhante a ele, entre todos os reis de Judá. Porque se achegou ao Senhor, nunca se separou de seguir após ele, mas sim guardou seus mandamentos que o Senhor havia prescrito a Moisés. E o Senhor foi com ele, e a todos os lugares que se conduzia prosperava. E se rebelou contra o rei da Síria, não o servindo. Ele também feriu os filisteus até Gaza,
e também os seus termos, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. E no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, subiu Salmaneser, rei dos assírios, contra Samaria e a cercou. E tomaram-na ao fim de 3 anos, isto é, no 6º ano de Ezequias, o qual era o 9º ano de Oséias, rei de Israel, quando foi tomada Samaria. Israel foi transportada para a Assíria, pelo rei da Síria, que os levou para Hala e Rabor, junto ao rio de Gozã, e para as cidades dos Medos, porquanto não tinham atendido à voz do Senhor seu Deus, antes tinham transgredido o seu pacto. E todas as coisas que Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem as tinham ouvido e nem as praticado. E aos 14 anos do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortes de Judá, e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou a dizer ao rei da Assíria, a Laquis: eu pequei, retira-te de mim, e levarei tudo o que me puseres. E o rei da Assíria então impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. E deu, portanto, a Ezequias toda a prata que foi achada na casa do Senhor e nos tesouros da casa de Israel, na casa real. Então cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras que o mesmo rei Ezequias havia coberto de ouro, e deu tudo ao rei da Síria. Entretanto, o rei da Síria enviou ao rei Ezequias desde Laquis contra Jerusalém a Tartã, a Rabsaris e a Rabsaque, com um grande exército. E subiram e vieram a Jerusalém. E tendo subido, vieram e pararam junto ao aqueduto do lago superior, que está no caminho do campo do lavrador. E chamaram logo o rei, e Eliaquim, filho de Uquias, que era mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, saíram a eles. E lhes disse Rabsaque: dizei agora a Ezequias, o grande rei da Síria diz assim: que confiança é esta em que tu te estribas? Dizes tu, certamente com palavras vãs. Conselho há e tenho força para a guerra. Mas no que confias que te rebelastes contra mim? Eis que tu confias agora neste bastão de cana quebrada? Quer dizer, no Egito, em quem, se alguém se apoiar, lhe entrará na mão e lhe traspassará. Tal é Faraó, rei do Egito, para com todos os que confiam nele. E ainda que me disseram: confiamos no Senhor nosso Deus, esse não é porventura aquele cujos lugares altos e altares tirou Ezequias? E tem dito a Judá e a Jerusalém: diante deste altar adorareis em Jerusalém. Portanto, agora eu te peço que deis reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e eu te darei 2.000 cavalos, se puderes tu dar cavaleiros para eles. Como, pois, farás voltar o rosto de um capitão, o menor dos servos de meu senhor, embora estejas confiantes no Egito, por seus carros e seus cavaleiros? Além disso, vim eu agora, sem o Senhor, a este lugar, para destruí-lo?
o Senhor me tem dito: sobe a esta terra e destrói-a. Querendo dizer, os generais da Assíria, que o que eles estavam fazendo estava sendo aprovado por Deus. Olha só a audácia, né? Dos nossos inimigos. Verso 26. E disse então Eliaquim, filho de Ilquias, e Sebna e Joá, a Rabzaque: rogamos-te que fales com os teus servos em siríaco, porque nós bem o entendemos, e não fales conosco em judaico, aos ouvidos de todo o povo que está sobre o muro. E Rabzaque lhes disse: enviou-me, portanto, meu senhor a ti e ao teu senhor para dizer estas palavras, e não antes aos homens que estão sobre o muro para comer do seu esterco e beber sua urina juntamente convosco? O camarada estava audacioso. Então, Rabzaque ficou em pé e clamou com grande voz em judaico, e falou dizendo: ouçam a palavra do grande rei, o rei da Assíria. Assim tem dito o rei: não deixe Ezequias vos enganar, porque não poderá vos livrar da sua mão. E não vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente o Senhor nos livrará, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Assíria. Não ouçam a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: façam as pazes comigo, e cada um comerá da sua videira, saindo a mim, e da sua figueira, e cada um beberá das águas de seu poço, até que eu venha e vos leve a uma terra como a sua, terra de trigo, de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, de azeite e de mel. E vivereis então e não morrereis. Não ouçam Ezequias, porque vos engana quando diz: o Senhor nos livrará. Acaso algum dos deuses dos povos livrou a sua terra da mão do rei da Assíria? Onde está o Deus de Ramate e de Arpade? Onde está o Deus de Sefarvaim, de Rena e de Iva? Puderam estes libertar a Samaria da minha mão? Que Deus de todos os deuses das províncias livrou a sua província da minha mão, para que livre o Senhor da minha mão a Jerusalém? E o povo se calou e não lhe responderam palavra, porque havia um mandamento do rei, o qual havia dito: não lhes respondereis. Então, o filho de Ilquias, Eliaquim, que era mordomo, e Sebna, o escriba, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias, tendo rasgado as suas vestes, e lhe fizeram saber as palavras de Rabzaque. Amém? Muito lindo esse capítulo 18 do livro de 2 Reis. E você que nos acompanha, aguarde, né, até amanhã. Você vai ver a resposta de Deus para Ezequias através do seu profeta e para Senaqueribe, né? Olha quem é o Deus que nós servimos. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus te abençoe. Não saia daí. Vem agora a nossa terceira leitura deste dia. Muito bem. Terceira leitura desse 66º dia de leitura, querido, está aí no último capítulo do livro de Miqueias, né? E assim a gente conclui o estudo desse livro com o capítulo 7, que diz o seguinte: ai de mim, porque estou como quando recolheram os frutos do verão, como quando rebuscaram depois da colheita de uvas e não ficar cacho para comer, nem figos temporãos, os quais a minha alma desejou. O misericordioso já pereceu da terra, e não há um
que seja reto dentre os homens, porque todos espreitam por sangue, cada qual arma uma rede ao seu irmão. Para completar a maldade com as suas mãos, o príncipe assim demanda, e o juiz julga pela recompensa, e o grande fala do desejo da sua alma, e assim todos eles maquinam o mal. O melhor deles é como uma sarça, o mais reto é como uma sebe de espinheiros. O dia do seu castigo veio, os quais anunciaram os teus sentinelas. Agora será a sua confusão. Não creiam no amigo, nem confiem no vosso príncipe. Daquele que dorme ao seu lado, te cuides. Não abras a porta da tua boca. Porque o filho desonra ao pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sua sogra, e os inimigos do homem são os da sua própria casa. Né? Jesus vai falar sobre isso lá no Novo Testamento, no livro de Mateus, né? No capítulo 10, 35, 36. Porque, queridos, a Bíblia é um único livro, por isso que não há como estudarmos apenas alguns livros, apenas o Novo Testamento, porque estamos no tempo da graça. Para compreendermos é necessário que conheçamos toda a palavra, né? Porque tudo que está no Novo, de alguma maneira, foi escrito no Antigo Testamento. E o Novo é apenas o cumprimento daquilo que havia sido efetivado na Antiguidade. Verso 7. Mas quanto a mim, eu olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Tu, inimiga minha, não te alegres de mim, por eu ter caído, pois levantar-me-ei mesmo que more em trevas, porque o Senhor será a minha luz. A ira do Senhor suportarei, porque pequei contra ele, até que julgue, né, a minha causa e assim me faça justiça. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. E a minha inimiga verá isso, e a vergonha a cobrirá. Que me diz? Onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão. Agora ela será pisada como lodo das ruas. No dia em que forem edificados os teus muros, naquele dia estará afastado o mandamento. Nesse dia virão a ti, desde a Assíria e das cidades fortes, e das cidades fortes até ao rio, e de mar a mar, e de monte a monte. Mas, não obstante, esta terra será desolada por causa dos que habitam nela, por causa do fruto por suas más obras. Apacenta o teu povo com o teu cajado, o rebanho da tua herança, que habita a sós no bosque, no meio do Carmelo. Procure pasto em Bazã e Gileade, como nos tempos passados. Eu lhes mostrarei maravilhosas como nos dias que saíram do Egito. Maravilhosas coisas. Os povos verão e se envergonharão por causa de todas as suas valentias. Porão a mão obra sobre a sua boca e se ensurdecerão os seus ouvidos. Lamberão pó como a serpente, como os vermes da terra tremerão e sairão dos seus esconderijos. Se voltarão amedrontados perante o Senhor nosso Deus e temerão por causa de ti. Que Deus há como tu, que perdoa a iniquidade e que se esquece da rebelião do remanescente da sua herança.
Ele não retém para sempre a sua ira, porque se deleita na misericórdia. Ele voltará a ter misericórdia de nós, sepultará as nossas iniquidades e lançará nas profundezas do mar todos os nossos pecados. Cumprirás a verdade a Jacó e a Abraão a benignidade que jurou a nossos pais desde os tempos antigos. Miqueias aqui retrata a realidade do povo de Israel na sua época, mas levanta para este povo um fio de esperança, que apesar de todas as suas iniquidades e pecados, Deus é um Deus misericordioso, e que quando perdoa os nossos pecados, Ele lança todos eles no mar do esquecimento, e deles Deus não se lembra mais. Portanto, queridos, para encerrarmos este dia de leitura, faça uma reflexão na sua vida, em tudo que você tem dito, tem feito, e verifique se isso está compatível com a vontade de Deus. Se não estiver, ainda há tempo. Peça perdão a Ele, confesse os pecados, e Ele é misericordioso para perdoá-lo e renovar a sua aliança e a promessa da benignidade, como diz o texto, feita a Abraão. Qual é a promessa? Bendita serão em ti todas as famílias da terra. Através de Abraão, Deus abençoou todas as famílias da terra. É bênção, queridos. E você precisa crer e ter esta palavra na sua vida. Esse é o nosso propósito. É despertar em você este novo tempo na sua vida. Amém? Deus te abençoe, te proteja, te guarde, te ilumine, né? Abra a sua visão espiritual, seus ouvidos espirituais, para você poder entender, compreender, discernir, aplicar este conhecimento na sua vida e sua vida ser transformada para a glória do nome de Jesus. Amém, queridos? Deus te abençoe. Um beijo no coração, um dia de vitórias.